Olá, boa tarde. 12 de janeiro de 2016. Estamos começando mais uma quinta técnica. Agora aqui a partir dos novos escritórios da Enfoque, mudamos aí na virada do ano e felizmente já estamos estabelecidos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e aqui do meu lado Douglas Magalhães Júnior. E vamos então, como sempre, começar analisando os mercados do Brasil e do exterior com o índice Bovespa à vista. Nós ontem tivemos um mega evento técnico, fundamental, que foi a ação mais agressiva do Banco Central brasileiro, fazendo uma diminuição de 0,75% nas taxas de juros. Isso refletiu hoje no mercado, no intraday, para você ter ideia, aqui no índice futuro, por exemplo. O mercado abriu um gap na abertura já tendo fechado em alta. Ontem abriu um gap de 2%, né? E fecha com 2,5% de alta. Mas, então vamos ver a quantas nós andamos, primeiro com o índice Bovespa, e onde a gente constata que os preços estão de volta testando esse último topo, ou se aproximando do teste desse último topo. Temos que ver o que vai acontecer quando ele chegar nesse nível, para então podermos dizer alguma coisa. O que eu acho que deve ser considerado com maior ênfase ainda é o rompimento dessa reta e principalmente o que a gente vai estar vendo em seguida agora no índice Bovespa futuro. Então, o rompimento dessa reta nos dá motivos de entendermos que Fibonacci será atingido. Fibonacci ainda não foi atingido. O mercado pode muito bem chegar até os 65 mil pontos de novo, fazer talvez um topo duplo e aí voltar a cair, né? O que corrobora bastante com essa análise é o comportamento do índice Bovespa futuro, que eu mostro para vocês aqui agora. Já falei muitas vezes, mas nunca é demais dizer que esse é o gráfico do índice Bovespa da Enfoque. Esse é um gráfico artesanal que a gente faz aqui na Enfoque, de tal maneira que a gente ajusta esse gráfico a cada 2 meses, ou a cada vencimento do índice futuro. A gente ajusta o preço de fechamento do mês presente e do mês futuro. E com isso, como o mês futuro geralmente está acima do mês presente, então a gente pega o gráfico todo e levanta ele um pouquinho para que o fechamento do mês presente fique igualzinho ao fechamento do mês futuro na data que a gente passa a considerar então o mês futuro, né? Mas eu tenho mostrado a vocês que nós estamos claramente embaixo dessa reta de resistência de longo prazo e que essa reta foi confirmada no topo do final de outubro, começo de novembro. Agora, os preços voltaram a subir e eu até já dei uma rearranjada nessa reta, porque ela, logicamente, é flexível, né? Toda reta é flexível, a gente só não pode fugir dos pontos da reta, né? Então eu subi um pouquinho, me distanciei desse ponto, mas continuo nesse ponto, e com isso eu encostei a reta, quer dizer, passei ela por esse ponto e encostei a reta no topo de hoje. Encostando a reta no topo de hoje, a gente vê que, e principalmente pelo fato de a gente constatar uma sombra superior bastante acentuada, a gente vê que o mercado está testando e não está conseguindo romper, né? Testou hoje, melhor dizendo, e não está conseguindo romper essa reta de resistência e, portanto, continua na sua tendência de baixa de longo prazo, deixa essa tendência intacta e por isso mesmo que a gente continua acreditando que os preços estarão aí num processo de baixa no médio e longo prazo. Curto prazo, a julgar pelo
fechamento de hoje no índice Bovespa futuro, eu acho que no mínimo a gente deve caminhar para fechar esse gap aqui, se é que a gente não está vendo um novo topo aqui com os preços voltando a cair. Então, é baixa, curto, médio e longo prazo no Bovespa, sem modificações. O S&P, que rompeu seu topo histórico, esse é o S&P que começa em 1950 e ele é indexado pelo CPI. A gente tira a inflação desse gráfico aqui. Então a gente constata aqui dois topos muito importantes, que são os topos de 2000 e os topos aqui de 2015. Quando a gente tira a inflação, a gente vê que o topo de 2007, que antecedeu ou precedeu ao subprime, está abaixo consideravelmente desses dois topos, né? E a gente vê que ele simplesmente rompeu o topo histórico, que era uma resistência espetacular. Isso aconteceu justamente após a eleição do Trump. Trump foi eleito aqui no começo de novembro e caiu, subiu, e essa é a alta que nós podíamos chamar de alta do Trump, ou rally talvez do Trump, né? Os preços estão se acumulando, eu acho que logicamente esperando a posse do Donald Trump, e isso eu acho que é de certa forma até positivo para o mercado, né? Porque ele poderia ter subido e revertido, ter subido e voltado para fazer um pullback para a antiga resistência, que hoje está aqui nos 2.200, mas não, ele está acumulando aqui, mas também não desenvolveu. O que me deixa um pouco receoso desse rompimento é que não é apenas o rompimento de uma reta, de um nível de resistência, é sim o rompimento da mãe de todas as resistências aqui no S&P, porque é o topo histórico, um outro topo que aconteceu 15 anos antes, indexado no CPI, né? Tirando-se a inflação. Então, ele finalmente rompeu esse topo, porque ele rompeu uma primeira vez, fez um bull trap em começo de 2015, depois ele rompeu de novo em meados do ano passado, especificamente em agosto e em julho e agosto. Depois voltou para dentro de novo, produzindo um outro bull trap, e agora ele rompeu. A gente tem que ainda, eu acho, ter uma confirmação disso, mas eu acho que se essa acumulação romper para cima e se mostrar e provar ser uma acumulação de continuação, eu acho que a chance é boa de que a gente esteja vendo aí um processo em que o Trump vai talvez repetir a dose do Reagan e vai fazer o Trumponomics, né? Tivemos o Reaganomics, outro dia, essa palavra não é minha, eu já li no Estadão outro dia, o Reaganomics, em que basicamente ele vai ser bom para os Estados Unidos e não tão bom, ou talvez muito ruim para outros países, para outras empresas de outros países e assim por diante, né? Então nós estamos com uma indefinição, mas o mercado em princípio é de alta. No curto prazo ou no médio prazo, na verdade eu estou indefinido. Eu acho que como nós tivemos aí muito tempo baixistas achando que isso daqui iria corrigir, e temos fortes razões técnicas para achar isso, né? Por exemplo, a mais importante delas é o rompimento dessa reta, suporte de longo prazo, uma reta de 6 anos, né? 7 anos praticamente, e não corrigiu nem de longe Fibonacci. Então eu estou realmente querendo ver a confirmação desse rompimento, e eu acho que a confirmação do rompimento seria o rompimento dessa acumulação para cima. Agora, se por acaso, por outro lado, o mercado cair e entrar de novo, ele estará produzindo o terceiro bull trap, e isso seria interpretado de uma maneira muitíssimo baixista, né? Então eu acho que a gente está mais para indefinido aí no curto prazo, médio prazo, mas no longo prazo eu continuo com a ideia de que os preços devem cair. Então é isso.
Vou dar uma mostrada aqui no dólar, porque está para acontecer. Dólar futuro, Fausto, tem bastante Tá. pergunta. Estamos aqui com o dólar à vista e vendo que ele está aí no processo dessa acumulação aqui, está se aproximando de um nível de suporte muito importante, porque não só ele vai estar se aproximando dessa reta suporte de longo prazo, que vem desde 2011, desde julho de 2011, e como também ele vai estar se aproximando, e vejam, de novo, essa reta pode ter um pouco de flexibilidade, né? A gente pode deixar esse ponto aqui um pouco fora da curva, principalmente se o mercado fizer um fundo por aqui assim, a gente pode deixar esse cara bastante fora da curva, né? E nem tanto, né? Então o ponto é que o mercado está se aproximando desse nível onde nós já tivemos 2 fundos e seria um nível muito próximo de onde estaria passando essa reta suporte de longo prazo. Então, isso pode ser um nível a se observar e eventualmente a gente pode ter um fundo aqui, né? Então, curto prazo é baixa para o dólar, mas médio prazo indefinido, longo prazo continuamos com a ideia de alta, porque combina lá com a baixa do Dow Jones, que a gente acha que ainda vai acontecer, né? Muito bem, então nós estamos com algumas perguntas, o Júnior já vai me passar as perguntas, mas eu quero mostrar alguns indicadores mundiais para vocês, especificamente aqui a China. A China, embora o mercado de Vale do Rio Doce esteja em alta, nós aqui na China estamos vendo indicações bastante negativas. Esse aqui é um dos índices da China, o EC-Comp, e a gente vê uma possibilidade de rompimento dessa reta suporte, que então estaria especificando que isso teria sido apenas uma reação da tendência de baixa de longo prazo, né? Isso parece estar acontecendo. Essa acumulação aqui parece ser uma acumulação de continuação dessa baixa aqui. Outro índice, que é o China, também está dando uma indicação bastante negativa, né? Depois de nós já termos rompido essa reta suporte de médio e longo prazo, que eu estou compridando um pouco aqui e dando uma guaribada aqui. Vejam, uma reta na verdade, de longo prazo, né? Que ela vem desde 2012 e passa por 1, 2, 3, 4, vários pontos. Então, essa reta me daria um Fibonacci que está, primeiro nível, está bem abaixo desse nível que está aí, né? Exchange, que é outro índice da China, também está dando indicação de baixa. A Coreia do Sul, por outro lado, deu uma indicação de alta. E Hong Kong, que é o que eu considero bastante importante também, está nos dando essa indicação aqui, que é uma indicação também de baixa. Nós tínhamos essa reta suporte de longo prazo, que foi rompida, e o mercado fez o que eu entendo ser um pullback, chegou no que eu acho que vai ser definido como reta de resistência, porque acho que nós temos toda a condição de fazer um topo aqui. Por quê? Nós estamos nesse nível de resistência, que é aqui 23 mil pontos, lá para o Hang de Hong Kong, e tivemos um candle negativo hoje. Então o candle não é assim tão dramático, mas ele está num contexto bastante importante, né? Está testando esse nível de resistência e a antiga reta suporte. Então, várias indicações de que mercados emergentes aí podem estar tendo uma correção, né? Isso não quer dizer que os Estados Unidos vai corrigir também. Pelo contrário, pode ser que, como eu disse, o Trump consiga fazer a mágica de fazer os Estados Unidos subir. Embora ele mesmo tenha dito durante 2 vezes, uma foi na última, quem quiser checar, só ir na última
no último debate com a Hillary, ele disse de novo, já tinha dito na campanha, que os Estados Unidos estava numa bolha, o mercado de ativos estava numa bolha, e nessa última vez, na campanha, ele falou claramente que, até se referiu de uma maneira jocosa para Janet Yellen, presidente do Banco Central americano, dizendo que ela era uma pessoa que tinha elevado artificialmente os preços dos ativos e que o mercado estava numa bolha e que ela só fazia política. Aliás, ele até brinca e diz que ela fazia mais política que a Hillary Clinton. Então, ele mesmo acha que os mercados estão numa bolha. Então, será que ele vai fomentar essa bolha se ele achava isso? Ele também diz uma coisa uma hora para dizer outra em outra hora. É esperar a posse para ver quais vão ser as primeiras medidas e como o mercado vai reagir. Eu acho que, a não ser que ele faça aquele tiro da cartola, um coelho de 7 cores, eu acho que as chances de que qualquer medida que ele faça o mercado cair é muito grande por uma razão muito simples. O mercado subiu demais, o mercado americano está muito alto. Se a gente for medir os pingos nos is aí, a gente vê que nós estamos numa alta desde fundo do subprime de 200%. Chegamos a 200% de alta e nós não tivemos nenhuma correção assim mais acentuada, né? Aqui nós tivemos essa acumulação em 2011, foi quando os Estados Unidos foi rebaixado, né? Mas a gente vê que isso aqui é uma tendência e o mercado acumulou e está rompendo isso, quer dizer, sobe 200% num país que a taxa de juros é menos de 1%, então isso tem que ser visto como uma coisa muito grande, muito dramática, né? Uma alta muito forte, muito grande, muito demorada. Então, por essa razão, eu acho que as chances de que qualquer medida do Trump possa fazer com que o mercado tenha no mínimo, uma correção mais acentuada, são muito grandes, né? Mas é esperar para ver o que vai acontecer. Vamos às perguntas, então. Júnior, qual que é a primeira? Primeira pergunta, Fausto. Sim, você tinha falado sobre o dólar, mas... Dólar futuro. Dólar futuro. Vamos falar sobre, então, o dólar futuro. Esse aqui é onde, no Terminal Enfoque, eu garimpo as recomendações que a gente faz, né? Então, a gente tem essa tela de cotações, que eu corro todo dia, e ela está linkada com esse gráfico, e daí eu vou só olhando os gráficos. Quando me interesso por alguma coisa, eu maximizo o gráfico e, eventualmente, posso fazer uma análise técnica mais apurada, né? Mas eu tenho uma outra tela aqui, que é a tela de commodities, onde eu vou pegar o gráfico do dólar comercial, dólar 1, fevereiro. Tá aqui, vamos ver, está fresquinho aqui para a gente traçar essa reta de resistência, para a gente traçar essa reta de suporte, que é o que mais interessa a gente agora, né? Conforme eu mostrei lá para vocês, o mercado no à vista, ele está se aproximando da reta de resistência e do nível da reta de suporte e do nível de suporte. Esse é um nível muito importante, vejam só, porque nós temos um topo aqui muito importante em 2012 e temos outro fundo aqui importante em 2016. E quando eu chamo de importante, por que importante? Porque, olha, caiu 10, 11, 12%. Por isso que ele é importante, né? Esse aqui, o mercado rompeu esse nível, voltou, sentou em cima desse nível, subiu 52%. Isso tudo fica marcado na cabeça dos participantes do mercado, né? Depois, nessa tendência de baixa, ele bateu nesse nível, e esse nível é 3.2, 3.200. Bateu nesse nível e subiu 12%. Então, por isso, eu digo que esse é um nível muito importante. Além disso, a gente é premiado com a reta suporte de longo prazo, que está passando no mesmo nível. Então, minha gente, o dólar está num suporte muito forte. Eu preparei vocês com o gráfico à vista e agora estou mostrando aqui no gráfico futuro que isso já está acontecendo, né?
já está acontecendo, e hoje nós tivemos um mercado, depois de ter, se a gente for para o intraday aqui, a gente vai ver que nós tivemos o rompimento desse nível. A gente pode até pôr esse nível de suporte aqui, temos que ir para o diário mesmo, tem jeito. A gente pode pôr esse nível de suporte um pouquinho mais para baixo, né, que é o caso, porque daí a gente... Tá? E aí a gente volta para o intraday e a gente vê que o mercado rompeu esse nível, tanto o nível de suporte, que é esse aqui, quanto a reta de suporte, que é essa aqui, né? Então ele rompeu esses dois níveis no intraday e depois desrompeu, fazendo o que nós chamamos de bear trap, armadilha para os vendidos. E não fechou com um candle dramaticamente positivo, mas também não é um candle negativo. E outro, quando o mercado rompe um nível importante de suporte, como eu mostrei para vocês, como esse aqui, ele pode fazer qualquer coisa, menos dar um candle de reversão, né? E como eu disse, ele não deu um candle muito dramático de reversão, mas rompeu e não foi, que já é um sinal amarelo assim. Então eu acho que com isso eu quero dizer que é para a gente ficar de olho no câmbio, porque eu acho que a chance desse mercado começar a subir agora é muito grande. Eu estou até querendo fazer uma análise e soltar um vídeo específico sobre o câmbio em função da relevância dessa análise. Logicamente a gente precisa confirmação de ter uma reversão aqui, né? Mas se acontecer isso, certamente vou fazer. Então, nós temos altistas aí para o médio, longo e indefinidos para altistas no curto prazo, para o dólar. Júnior. PDG. PDG R3. PDG chegou, a gente podia dizer que lá muito próximo do lodo da sarjeta, né? E fez um bear trap. Mas temos uma reta de resistência bastante importante que está sendo atingida agora, quer dizer, que vai ser testada no momento, né? Então, apesar de eu achar importante o rompimento e desrompimento desse nível, que forma um bear trap, eu acho que não dá para a gente fazer qualquer operação de compra, porque por conta da proximidade dessa reta de resistência, né? E também vender nesses níveis, se na possibilidade de a gente ter uma reversão por aqui, não sei se eu me animaria muito, não, porque você vê, você tem aí, bom, são 37% de baixa, né? Quando lá embaixo as variações percentuais são muito grandes, né? E se tivesse que botar o stop por aqui, vamos ver, se a gente fosse daqui para cá, 14%, né? Essas variações percentuais são muito grandes, muita volatilidade, então isso daí eu ficaria longe disso. Então, indefinido, não temos muito o que falar não em termos de análise técnica. Júnior. Próxima pergunta. CEMIG 4. Puxa vida, hein? E CEMIG deu um pulo. Estou tomando um baile aqui, peraí. CEMIG 4. CEMIG deu um pulo, provavelmente porque está endividada e a taxa de juros baixando, ela é beneficiada, né? Mas vejam que gráfico interessante, né? Nós traçamos essa reta suporte de longo prazo aqui. Esse Fibonacci eu vou tirar daqui porque ele está demais. Isso aqui está demais. Isso tudo aqui está demais. Isso tudo aqui está demais também. Então, a situação é a seguinte. Nós temos um nível de resistência importante aqui e acho que o mercado está caminhando para testar esse nível de resistência. Não deu trade, até porque
Isso aqui não tinha característica de bandeira de alta. E, logicamente, isso aqui foi o benefício que ela teve com a queda da taxa de juros e, portanto, alta no curto prazo, mas indefinido aí no médio e longo prazo. Não vejo possibilidade de trade, porque fechamento de hoje, para você pôr um stop, você vai pôr abaixo disso aqui, é 15%, né? Ainda que você queira ir para o intraday para tentar achar alguma coisa, é difícil achar, né? Não dá para botar o stop aqui, porque vai que ele resolve fechar o gap antes de subir. Então, não tem muita coisa a fazer, não. Eu acho que a única coisa é, eventualmente, esperar, aqui olhando o diário, esperar ele atingir, eventualmente, esse nível de 9,50, 9,70. E se tivermos alguma reversão aqui, por aqui, talvez possa ser convidativo para uma venda. Mas isso mais para frente. Júnior. Ciel 3. Rompemos essa reta suporte de longo prazo, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos praticamente. Acho que fizemos um topo duplo e acho que estamos caminhando para testar o fundo do que eu estou acreditando ser um topo duplo. Se isso acontecer, se esse nível de 23 for rompido, a gente projetaria esse tanto aqui para baixo. E veríamos os preços caírem para R$14 aí, pelo menos, né? Nada de muito dramático, porque se a gente traça a Fibonacci, a gente vai ver que isso daí seria 50% de correção, né? Um pouco menos que 50% de correção. No curto prazo, a gente pode... nada, essa reta não existe, são 2 pontos apenas, né? Então, é só que o mercado teve uma alta de 2,45% na vista hoje e você vê um ativo caindo. Quanto é que caiu isso aqui? 1,57% caiu o Cielo, né? Terminar o enfoque, a gente aperta Ctrl, dá 2 cliques no gráfico e abrimos o Flash, que é essa janelinha que traz todas as informações do ativo. E aqui a gente vê a oscilação percentual 1,57. Júnior. Tá, EE11, Thaís. Pouca liquidez aqui, de 2009 até 2012, né? A gente começa a entrar com mais liquidez em 2012. Talvez possamos pôr essa reta aqui. E aí sim a gente está vendo uma reta de longo prazo. E acho que estamos vendo uma bandeira de alta, mas esse candle não é muito positivo, né? Pelo contrário, ele é um enforcado. Ontem nós tivemos um candle negativo também, porque rompeu a bandeira e desrompeu, então eu acho que tem um sinal amarelo aqui para essa bandeira. E eu não acho que dá para comprar isso não. Talvez se a gente for para o intraday de 15 minutos, a gente possa tentativamente fazer uma compra acima de 21,60 aqui. O 21, esse topo de hoje aqui, que foi na verdade 21,63. Mas assim mesmo não estou muito convencido não de
de que isso possa subir por essa razão, né? Um candle negativo, depois de estar aparentemente rompendo uma bandeira de alta, outro candle negativo hoje. Por outro lado, se essa reta de suporte for rompida, ele volta a testar a sua reta suporte de longo prazo, né? Reta suporte que nós aqui na Constop usamos a cor azul. Acho que está mais para voltar a testar a reta suporte do que para ir testar o topo principal. É esperar e ver indefinido. Júnior. Pomo 4, Marco Polo no semanal. A gente, no Terminal Enfoque, tem uma facilidade muito grande de zoom, né? A gente investiu bastante no zoom no Terminal Enfoque. Então, se você pega o zoom e faz um retângulo, clica e arrasta da direita para a esquerda, você vai ter o gráfico todo. E se eu ponho o gráfico semanal, ele não muda muito, ele é a mesma coisa, né? Só quando a gente vai para o candle de curto prazo que a gente vê alguma diferença do diário para o semanal e até para o mensal, né? Mas, enfim, isso implica que quem perguntou está querendo saber alguma coisa no curto prazo no semanal. Mas a análise, para mim, não muda muito, né? Mas já que foi a solicitação, a gente pode olhar no semanal. Nós estamos, então, numa tendência de alta, né? Que vem desde 1998. O mercado está respeitando essa reta suporte de longo prazo. Essa reta não existe, tem apenas 2 pontos. Eu acho que essa reta seria, na verdade, essa reta aqui. E então, tendência de alta, o mercado respeitou a reta suporte. Essa reta rompeu essa reta de resistência, que essa sim teve 3 pontos. Então acho que a chance de ele ir testar novamente esse topo principal aí. Mas nada assim muito taxativo, né? E também nós estamos... rompeu-se uma reta de resistência de longo prazo, né? Mas não temos condição de traçar aí nenhum objetivo. Até porque Fibonacci já está traçado aqui, ó, e a gente vê que o rompimento dessa reta de resistência de longo prazo já provocou uma alta que já fez os preços corrigirem 50%, mais de 50% dessa baixa aqui, né? Tá, então, definição total, na verdade, aí para essa Marco Polo. Próxima pergunta é... CCRO. Ao 3? Isso. Gente, rompeu aqui o Fibonacci da alta a partir do subprime, ainda não foi atingido o primeiro nível Fibonacci. Depois de romper, o mercado saiu nessa lateralidade. Eu estou baixista nessa ação, mas no curto prazo nós tivemos essa alta, parte aí do rally, talvez, não, perdão, eu estou no semanal, agora voltamos para o diário, parte do rally do Trump, isso aqui também, né? Lateralidade de 1, 2, 3, 4 anos, os preços estão aí meio que próximos da metade disso, né? Metade aqui, eles estão um pouquinho acima. Não temos condição de saber. No curto prazo isso aqui não é nem uma reversão, nem uma acumulação de continuação. Então eu acho que isso aqui também é indefinido. Isso aqui nós podemos estar vendo uma reta de resistência aqui, tem uma reta de suporte aqui, não dá para saber. Indefinido, curto, médio e longo prazo. Longo prazo, vocês sabem, eu estou baixista para tudo, né? Até segunda ordem aí no Bovespa. Mas indefinido aí, curto e médio prazo. Júnior. Paranapanema, PMA PEMAN 3, com M no final. Velha Paranapanema. Quando começamos a Enfoque, em 1983, Paranapanema era a vedete da Bolsa.
Bem, eu entendo que essa grande acumulação foi rompida para baixo. Se ela foi rompida para baixo, minha gente, é dramática a situação do Paranapanema, porque basicamente a amplitude dessa acumulação projetada para baixo a partir daqui, e isso não é bom, né? Isso aqui traz os preços para abaixo de zero, não, né? Mas traz os preços para 0,50 centavos, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Isso aqui, na verdade, eu acho que a gente pode entender como um grande triângulo descendente que, por ter sido rompido para baixo, projeta a altura dele para baixo e é lá onde vai dar 0,50, portanto, podemos esperar uma baixa de muitos reais, aí 70% quase de baixa ainda pode acontecer em Paranapanema. Aqui no curto prazo, nós temos um nível de suporte, que agora virou resistência, e acho que pode ser definido por aqui, e que foi rompido, né? Foi rompido, os preços tiveram um pequeno pullback, mas já fecharam na mínima do dia, então estão confirmando o rompimento desse antigo nível de suporte, e isso deve projetar baixas aí no curto e médio prazo. Júnior. Próxima é Copel, CPLE 6. CPLE, né? Isso. 6. 6. CPL 6. Bom, muito bem. Nós Posição. na verdade fizemos uma recomendação de compra para Copel ontem, que está aqui. Fizemos essa recomendação ontem porque vimos uma deriva e uma bandeira de alta depois, após a deriva, né? Então está aqui a deriva, a bandeira de alta. No rompimento da bandeira de alta nós fizemos a recomendação. O nosso objetivo é 34, é para lá que a gente acha que os preços estão indo. O fato de o mercado já ter colocado a nosso favor o risco inicial, né, que a gente chama de palmo, aqui no terminal enfoque a gente marca o risco inicial, a distância do preço que a gente comprou até o stop, e fica acompanhando, porque se a gente no início da posição estava disposto a arriscar esse tanto, por que depois a gente iria pensar em arriscar mais do que isso, né? Então a gente usa o que a gente chama aqui de palmo para ficar monitorando, e a gente até tem uma linha verde aqui aonde que a gente chama de palmo. Então quando o mercado chega nesse nível, é assim, se o mercado vai para baixo, ele toca o stop e tchau. Se o mercado vai para cima, o que é que a gente faz? Então, se vai para baixo a gente perde, se vai para cima a gente teria que ganhar alguma coisa. E o que a gente ganha é o seguinte: a gente vai para o intraday de 15 minutos, e que é onde a gente administra os stops, e muda o stop. E a gente muda stop para algum suporte. Só que aqui a gente não tem suporte. Se a gente não tem suporte no 15 minutos, a gente desce para os 5 minutos. Também não tem suporte. Se não tem suporte nos 5 minutos, a gente desce para 1 minuto. E aí a gente faz assim, olha, bom, então aqui fechou o gap, tem uma pequena acumulaçãozinha aqui, a gente põe abaixo desse cara aqui. Ou seja, a gente põe o stop, quando o palmo é atingido, a gente põe o stop o mais próximo possível do preço de compra, de preferência no lucro, de maneira que, atingindo o palmo, o que a gente ganha é que a gente não perde mais nessa posição, ou vai sair muito próximo do preço de entrada, ou em casa, né, como a gente fala. Então é isso aí. Próximo. Próximo, Ether 3, Eternit. Ether 3,
rompeu essa reta, está caminhando para o seu primeiro nível Fibonacci, que está a ponto 8, que é o fundo do subprime. No curto prazo, a gente está com uma tendência de baixa e no longo prazo definida por essa reta de resistência. Está passando por aqui. E eventualmente não, estamos testando essa reta de resistência mais inclinada, sem muita indicação técnica aí de se a gente possa estar com possibilidade de alta no curto prazo ou não. Não temos ainda nada em termos de canal de baixa, então indefinido, quer dizer, no curto prazo, né? Baixa no médio e longo prazo, com o objetivo aí de 0,80, como eu falei. MGLU3, Magazine Luiza. E Magazine Luiza subiu e subiu e subiu, rompeu uma possível reta de resistência, mas saiu derivando, caiu e hoje subiu de novo, está indo testar sua reta, seu nível de resistência, que está muito próximo do seu topo histórico, está num nível importante de resistência aqui, porque a gente tem um topo em 2000 a gente tem um topo aqui em 2012. Outro topo em 2013, aqui no começo de 2013. Então, nós acho que estamos num nível, num contexto importante. Os preços estão testaram, romperam, desromperam, produziram um bull trap aqui, mas agora estão voltando lá para testar de novo. É esperar para ver o que acontece, né? Não vejo muito possibilidade de trade nessa ação, Júnior. E indefinido aí, curto e médio prazo. Longo prazo, como se sabe, a gente está baixista em tudo, menos no dólar. Próxima, Júnior. Klabin, KLBN11. Então, IPO em 2014 para Klabin, rompeu uma reta que provavelmente viria lá de baixo, caiu, está se acumulando numa acumulação que eu acho que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui projeta R$10. Eu projetei de olho, mas olha, a projeção correta seria isso aqui, ó. A gente projeta essa perna de baixo e baixa, né? E aí a gente pega essa perna de baixo e projeta para baixo. Vem daqui, não. R$11 é a projeção para Klabin. Júnior. ABEV3. Ambev testou o fundo de janeiro do ano passado, fez uma pequena acumulação de fundo, tinha feito uma bandeira, quase que nós fizemos a recomendação de compra para ontem, resolvemos esperar, mas hoje ficou tarde, né, para a posição, mas estamos de olho ainda. O objetivo nosso é R$18. E, logicamente, não podemos ter nenhum tipo de reversão agora, o mercado tem que ter apenas algum tipo de bandeira para que ele consiga atingir esses R$18. Médio e longo prazos, eu acho que em longo prazo ele deve vir testar essa reta suporte de longo prazo, mas a questão é saber se essa acumulação é um topo ou é uma acumulação de continuação. Isso deve ficar para mais daqui a algum tempo, né? Os preços podem vir até aqui a 18, depois voltar a cair, e se voltarem a caírem, romperem esse nível, isso aqui é provavelmente uma formação de topo, isso deve projetar os preços para a reta,
com grande chance dessa reta ser rompida. Júnior. Última pergunta em função do horário, Fausto. Vale 5. Ok. Então, minha gente, Vale está num nível importantíssimo de resistência. A última vez que ela chegou lá, ela tomou uma patada. Está chegando de novo. Eu mostrei para vocês o comportamento dos gráficos da China. Eu não sei muito bem por que Vale está subindo. Provavelmente é função do minério de ferro. Posso até ver aqui, metais, ouro, TRN e tal. Estou com o gráfico G7, não. Parâmetros. TRN 2. Eu estou sem o gráfico correto aqui, mas também o minério de ferro está subindo lá para os topos históricos, né? Então o Vale está acompanhando, mas com a China do jeito que está, não sei se isso dura muito. Então, ver o que vai acontecer no teste desse nível de resistência. A julgar pela esticada que deu, acho que a chance de conseguir romper isso aqui sem antes uma correção mais acentuada é mínima, nula. Então, estamos baixistas aí para Vale, curto, médio e longo prazo. E uma reversão aqui, nesse nível, acho que poderia ser aproveitada como uma posição de venda. Então, é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua assistência. Espero vocês na próxima quinta. Se você não viu, se você nos vê em tempo real, saiba que você pode ir no YouTube e assinar o nosso canal, youtube.com/com stop, COM de Maria, stop. E se você nos vê no YouTube, saiba que a nossa quinta técnica acontece toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento do mercado. Muito obrigado.